Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amadíssimos irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração. Bem-vindos também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos celebrar a Eucaristia. No momento inicial em que nós pedimos perdão ao Senhor das nossas faltas, vamos pedir perdão por uma falta que cometemos tantas vezes e que o Evangelho hoje nos faz lembrar. É a nossa dureza no julgamento dos outros. Não julgueis, diz o Evangelho de hoje. E, no entanto, julgamos tanta gente, julgamos pelas aparências, julgamos quando Deus nos olha apenas na figura e na imagem do seu Filho, com infinito amor. Peçamos ao Senhor a graça de ter esse olhar de Deus para com os nossos irmãos. Reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes, palavras, atos e omissões, por minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos, Senhor nosso Deus, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado e levou consigo Lote. Abraão tinha 75 anos
quando saiu de Harã. Tomou consigo Sarai, sua esposa, seu sobrinho Lot, e todos os bens que possuía, e os servos que reunira em Harã, e partiram em direção à terra de Canaã. Tendo chegado à terra de Canaã, Abraão atravessou o país até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua descendência. E Abraão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Subindo dali até ao monte situado ao oriente de Betel, armou lá a sua tenda entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ergueu um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois foi prosseguindo de acampamento em acampamento, até chegar ao Negueb. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Segundo o julgamento que fizerdes, sereis julgados. Segundo a medida com que medirdes, vos será medido. Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como poderás dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, enquanto a trave está na tua? Hipócrita! Tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem, para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãos e irmãs, temos agora um tempo de quietude ao nosso coração para escutar a palavra de Deus no nosso íntimo, esta palavra que nos foi proclamada. Comecemos pelo livro do Gênesis. Hoje começamos uma parte do livro do Gênesis ligada à história de Abraão. E, a propósito do texto de hoje, eu gostava que nós fôssemos capazes de sublinhar alguns aspectos que são importantes para a nossa compreensão. Nesta altura do livro do Gênesis, Abraão, como nós conhecemos, é chamado Abrão. Mais tarde o nome muda-se e isso é explicado ao longo da leitura do texto. Abrão quer dizer filho de pai nobre. Ou seja, que de alguma maneira nos identifica este homem, que é o pai dos crentes, como um nobre da civilização suméria, vivendo em Ur, com uma cultura muito própria de um povo que naquela altura já era muito desenvolvido. Mas possivelmente Abrão, chamamos-lhe assim, esse senhor nobre, como tantas outras famílias nobres do seu tempo, isto mais ou menos do século XVII a.C., tiveram que sair da sua terra por motivos de segurança. Claro que hoje nós lemos o texto refeito a partir de duas coisas. Primeiro, do modelo de Abraão como pai dos crentes, e depois, para justificar a posse da terra, do criança. Mas possivelmente na origem histórica está uma família que, para ter melhores condições de vida e, sobretudo, de segurança, deixa a cidade de Ur. É tão interessante que os judeus nunca perderam essa memória, porque na oferta dos dons começa assim: meu pai era um arameu errante que saiu da sua terra. Ora, a beleza da vocação e do aspecto da vocação com que nós enfocamos hoje o texto deve ser lida também de outra maneira. O Senhor chama aquela família a procurar uma vida mais segura noutra terra, que eles não sabiam muito bem por onde era. Aliás, lemos o livro do Gênesis e a história de Abraão, e Abraão andou para trás e para a frente, um bocado perdido. A certa altura não sabia muito bem para onde é que havia de ir. E teve muitas peripécias na sua caminhada. Ora, a primeira coisa que eu gostava de sublinhar é uma coisa muito prática e muito do nosso tempo. Quantos homens e mulheres têm que sair da sua terra por causa de encontrar maior segurança, um estilo de vida mais propício aos seus filhos, um futuro que possivelmente na terra onde nasceram lhes seria negado. Também Abraão se identifica com tanta gente que tem de sair da sua terra
e procurar outra terra. Às vezes lemos isto tão piedosamente, da vocação de Abraão, que nos esquecemos da realidade humana que está por trás deste apelo de Abraão. Se calhar isto devia-nos ficar na cabeça e na compreensão. Portanto, esta seria a primeira nota que eu gostava de deixar, a figura de Abraão como alguém que sai da sua terra para uma terra, possivelmente, que lhe desse mais futuro, como tantos irmãos e irmãs hoje. E é pena que assim tenha que ser, mas assim de facto acontece, com tantos riscos como aqueles que nós conhecemos. A segunda coisa que é importante no texto é os lugares que vão aparecendo com nomes. Aparecem 2 nomes hoje no texto do livro do Gênesis, Siquém e Betel. Eram 2 santuários que o povo da primeira aliança manteve até à unificação da religião em torno do Templo de Jerusalém. Mas que eram como que passos importantes na vida daquele Abraão que de facto fez uma experiência de fé. E para marcar essa experiência de fé, alguns lugares foram importantes na sua caminhada. Esses santuários que depois desaparecem, como disse, com a unificação do culto em Jerusalém, mas é muito bonito. É um homem que sai da sua terra por motivos óbvios, como falei, mas é um homem que vai fazendo a sua caminhada de fé e descobrindo a ação de Deus e a presença de Deus em momentos muito particulares da sua vida, em momentos muito concretos da sua vida, como será aquilo que acontecerá em Siquém e depois em Betel. Betel, ainda por cima, quer dizer a casa de Deus, Bethel. A vida de Abraão é uma vida marcada por uma descoberta do Senhor, que às vezes lhe traz reveses tremendos, como leremos ao longo da história da sua vida. Este homem nobre caminha, mas sabe que não caminha consigo. Deus caminha com ele. E em momentos concretos da sua vida, ele mostra o seu rosto e a sua presença. E Abraão, neste momento ainda, para marcar esta experiência de Deus, construiu altares nesses sítios onde sentiu que Deus estava próximo e conduzia a sua vida. O Santuário de Fátima é para muitos de nós como um Siquém, um Betel, onde nós hoje vimos viver ou tentar viver, ou abrimos o nosso coração a uma experiência forte de Deus que nos ajuda na nossa caminhada como Abraão. Do Santo Evangelho, continuamos a ler o Sermão da Montanha. Até agora, nas semanas últimas, temos lido textos do Sermão da Montanha, muito em que se dá uma orientação moral muito rígida, importante, como é uma resposta não violenta à violência, como é a necessidade de perdão, a necessidade de acolhimento, a necessidade da partilha, e através daquele jogo literário que São Mateus nos deixa, ouviu-se do que foi dito aos antigos, agora eu digo-vos. E o que Jesus nos disse é muito mais complicado e muito mais exigente. Mas depois o evangelista vem nos dizer uma coisa interessante. Pois é, também os fariseus tinham uma visão moral muito exigente, mas arvoraram-se, eles, os essénios e tantos outros grupos, mas arvoraram-se em juízos do seu próximo e até se afastavam deles. Os fariseus não se tocavam, nem aceitavam, nem se relacionavam com pessoas por eles vistas como pecadoras. Jesus vem-nos dizer: não julgueis, não julgueis. Não tendes o direito de julgar. Com a medida com que julgardes, vos será medido. E como a medida que Deus nos julga sempre tem sido a misericórdia, não nos arrisquemos a ter e a querer outra medida de julgamento,
senão a da misericórdia de Deus. E depois, às vezes, este discurso que é muito interessante, às vezes até com uma certa boa vontade, mas com discursos muito pouco bem ajeitados, alguns vão tirar o argueiro do olho do vizinho. Olha que não estás a proceder bem, olha que aquilo que estás a fazer está errado. E muitas vezes o que nós vamos dizer é apenas o nosso ponto de vista. Cuidado. Cuidado no julgamento que fazemos. Cuidado. Porque muitas vezes temos sobre nós a tranca do fanatismo e expulsamos do nosso coração a força da misericórdia. Podemos tirar o argueiro do irmão, mas sobre nós se conserva a dureza do coração com que olhamos as pessoas, às vezes porque elas são diferentes ou têm um comportamento que não está segundo as nossas medidas. Cuidado. Há uma coisa que não temos absolutamente direito, segundo o Evangelho, é de julgar ninguém. Não temos. E se o fizermos, penso que teremos de dar conta disso. Não temos o direito de julgar ninguém. Nunca. Ainda que o seu comportamento possa sair da escala musical dos nossos ouvidos. Peçamos ao Senhor a graça de acolhermos esta palavra na dureza que ela coloca, no desafio que ela provoca à nossa vida. Sejamos como Abraão, peregrinos de Deus, que o buscam sempre. Sejamos como Cristo, aquele que não veio para julgar, aquele que veio para servir e dar a vida aos seus irmãos. Irmãs e irmãos, quem somos nós para julgar o próximo? Não devemos julgar, mas perdoar. Julgar só a Deus pertence. Peçamos então, com humildade, ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros do sacramento da penitência, para que, ao ouvirem os fiéis arrependidos, não os condenem, mas lhe concedam o perdão, oremos. Pelos que imigram das suas terras, como Abraão, para que encontrem nos países de acolhimento, trabalho, vida digna e amor fraterno, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelas famílias que se ajudam mutuamente, sobretudo nas horas más da vida, para que cresçam na amizade e na concórdia, oremos. Por aqueles que têm vergonha de se confessar-se, para que encontrem ministros que os acolham e os ajudem a superar as dificuldades, oremos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que, antes de tirar o argueiro dos olhos dos outros, tiremos a trave que temos nos nossos, oremos.
Senhor Pai de bondade e de perdão, dai-nos um espírito reto e esclarecido, para que saibamos viver a vossa lei por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quiseste instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se, para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava
para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja.
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em morada, mas de uma palavra e serei salvo.
Oremos, Senhor, que nos renovaste pela comunhão do corpo e sangue de Cristo. Fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer agora a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja, luz pascal, és a honra do nosso povo, és a marca do mal, do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro. Ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, na luz que das tuas mãos nos vem, darei, Senhor, nos séculos dos séculos. Amém. Vou agora fazer a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, uma continuação de um dia feliz para todos. Bom regresso a vossas casas, àqueles que irão partir, após um lugar de pausa no coração, junto da casa da Mãe. Bom retorno a casa. Levamos hoje no nosso coração o apelo premente do Evangelho: não julgueis. Não temos o direito de julgar ninguém, não julgueis. Que isso ganhe lugar no nosso coração e na forma como olhamos os outros. E agora pedimos sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.